Já pensou em ganhar dinheiro pela internet, ser seu próprio chefe? Não perca tempo e venha logo mudar de vida. No primeiro link da descrição está a sua oportunidade de mudar de vida. Até a minha tese de doutorado que eu estou terminando agora é uma tentativa de mostrar que esse 15 de novembro, ou seja, esse golpe militar, é o evento que marca a revolução no Brasil. A maneira que tem a revolução russa, a revolução chinesa, a revolução americana. A gente tem as nossas singularidades, mas eu acho que o 15 de novembro marca isso. E a partir daí, houve todo um processo para já adequar a nova história numa nova realidade. E aí todos os grandes personagens da nossa história que ajudaram a construir o Brasil ou foram ridicularizados ou foram apagados da memória. Então, você tem na escola, por exemplo, em qualquer idade, o ensino da história do Brasil é muito ruim. E o ensino da história é sempre colocado como se fosse uma briga entre uma elite rica e os pobres. Então, você tem ali a luta de classes. Então, a história do Brasil, né, é toda contada, na história do nosso império, a história do Brasil português é toda contada com base nessa visão ideológica. Né? E os heróis, quer dizer... Quando você chega para um americano, por exemplo, e pergunta assim, quem são os pais fundadores da América? Quer dizer, essa memória está viva. Você chega numa livraria, você tem 300 milhões de biografias de cada um deles. Na escola isso está vivo, no debate na televisão, no debate nas redes sociais isso está vivo. No Brasil, se você pergunta, quem foram os fundadores do Brasil? Quem foram aqueles caras que construíram o Império Brasileiro? Se eu citar aqui o nome do Bernardo Pereira de Vasconcelos, alguém vai saber quem é? Eu não vou saber. É um cara fundamental, criador do Partido Conservador Brasileiro, um cara fundamental para o criador do primeiro Código Criminal no Brasil, uma figura fundamental na sistematização do ensino no Brasil. Está perdido. Aí se eu falo de Visconde de Cairu, quer dizer, os únicos personagens que ainda restam é o Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Aí o que fizeram com Dom João VI? Criaram uma caricatura do rei gordinho, meio bobo, que eu adorava comer coxinha de galinha. Né? Quer dizer, é um absurdo, cara. Se você pega a história do cara, não tem... Ele teve grandes feitos na vida. Teve, cara. Todos eles tiveram erros, tá? Não é uma coisa de você também celebrar criticamente. Agora, foram personagens importantíssimos. Dom João VI, Dom Pedro I, foi reduzido ao cara que tinha várias amantes. Né? Então, assim, tudo vira uma novelinha de caricatura e tudo mais. É o cancelamento da época, né? Esses caras foram todos cancelados e apagados da história. Foda, né, cara? E quem tá por trás disso aí? Porque você falou que, então, é essa elite intelectual dos liberais, a ala militar e quem mais mesmo? Não, isso foi o início do golpe. Né? Isso foram os agentes que promoveram o golpe militar que derrubou a monarquia. Depois, quem faz esse trabalho de, inclusive, criar heróis que não existiam e pegar Tiradentes, que era uma figura, enfim, menor na história do Brasil até aquele momento, e elevar Tiradentes a um símbolo da República. Porque a República foi uma importação artificial do modelo americano e eles não tinham símbolos nacionais. Então, eles tiveram que não só resgatar o Tiradentes, como transformar o Tiradentes numa espécie de Cristo. Né? Então, toda aquela imagem de Tiradentes como Cristo, de barba longa, cabelo longo, aquele tipo de coisa, é uma imagem mentirosa. Quer dizer, nem se sabe exatamente qual seria a forma física do Tiradentes, e muitos historiadores dizem que dificilmente alguém que era preso na época mantinha os cabelos longos. Então, aquela pintura famosa do Tiradentes esquartejado, com cabelo longo, com barba longa, que isso é uma impropriedade histórica. Pode crer. Né? Mas depois, quem começa esse processo, então, de reconstruir uma nova história com novos símbolos, com novas músicas, uma nova identidade nacional, quem faz esse trabalho inicial são os positivistas. Os positivistas depois se tornam irrelevantes, porque os militares se sobrepõem politicamente. Cara, aí depois outras ideologias vão se apropriar da nossa história para contá-la de uma forma ideológica. Os marxistas, por exemplo, que vão pegar todo esse período, não, mas determinados períodos da nossa história, para trás, ainda do Brasil português, e recontar essa história com bases marxistas, por exemplo. Então, nossa história é toda zoneada, cara. É foda, né? Você falando assim pra mim, eu fico pensando, como que eu confio em qualquer coisa no mundo, tá ligado? Como que eu acredito que as histórias que a gente escuta, sei lá, das pirâmides do Egito são verdadeiras mesmo? Como que eu acredito em qualquer coisa, tá ligado? Sendo que eu sei que existe esse interesse político de
maquiar as narrativas para prejudicar o seu oponente. Tipo, e esse mecanismo é usado dentro do governo, dentro da informação que, em teoria, a gente deveria dar mais credibilidade, né? Tipo, vem do governo, vem a escola tá ensinando, a escola não vai mentir para você, ela tá ali para te educar, né? Então, eles usarem essas artimanhas em lugares sagrados, como deveriam ser a escola, me faz perder a confiança em todas as narrativas que eu escuto em todo lugar. Porque eu não sou um cara estudado igual você, tá ligado? Que pegou e leu tudo e sabe de fazer a linha do tempo de tudo que aconteceu na história. Eu simplesmente não tenho esse conhecimento. Então, como que eu vou fazer o meu julgamento do que é verdade ou não se eu tenho pouca base? Isso é um troço... Isso é um problema muito sério, cara. Porque se você também vai tentar ver alguma coisa na imprensa, você tem muitos artigos errados do ponto de vista histórico, muitos artigos que, quando vão falar de história, cometem anacronismos vários, ou seja, usando o olhar de hoje para julgar a nossa história, e não tentar se colocar naquela época para poder analisar personagens históricos, né? E aí fica o problema dos diabos. Por exemplo, para você conhecer figuras históricas importantes, como o Bernardo Pereira de Vasconcelos, por exemplo, e outros, Barão de Cotegipe, cara, tem muita gente, entende? Tem muita gente. E como você descobriu eles? Na pesquisa pro meu primeiro livro, Para de Acreditar no Governo. Porque esse livro é uma tentativa de contar a história política do Brasil, ou recortes da história política do Brasil desde a chegada dos portugueses, por meio do intervencionismo estatal. Então, é uma história da política brasileira por meio das intervenções do Estado. Claro que é um recorte histórico, é uma coisa muito breve e coloquei o máximo de humor nesse livro para que o leitor ficasse até o final, né? Porque é uma história muitas vezes dramática. E quando eu fui estudar a parte da monarquia brasileira, do primeiro e segundo reinado, eu fiquei assim... E não só, né? Quer dizer, toda a história, né? Mas desse período especificamente, que é o nosso império, já o Brasil independente, né? Já não o Brasil... parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, que pouquíssima gente sabe, cara. Nós éramos parte de um reino. Então, assim, na nossa cabeça, o Brasil era Brasil colônia, e depois independência, e aí o Brasil, enfim, seguiu. Não foi isso. Com a chegada de Dom João VI no Brasil, uns anos depois, o Brasil ele é colocado como parte desse reino. Então, se tornou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E o Brasil tinha o estatuto de parte do Reino Unido e era a capital desse reino, porque a corte portuguesa estava aqui. O rei Dom João VI estava aqui. Caralho! E quando o Brasil... Ou seja, tem o Reino Unido na Inglaterra e os outros países, o Brasil fazia parte de um Reino Unido com Portugal e Algarves. E quando o Brasil se torna independente de Portugal em 1808... em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, 1808 é quando a corte vem para cá, em 1822, o Brasil se separa do reino, entende? Quer dizer, quantas pessoas do Brasil sabem disso? Não, eu não sabia disso. Quer dizer, nem na comemoração, quer dizer, suposta comemoração, celebração dos 200 anos da independência, isso é dito. Quer dizer, o Brasil era parte e capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por essa razão, eu nem uso o termo independência. Eu acho que o termo mais correto, como o Brasil era parte do reino, é usar o termo secessão e não independência. Porque o termo independência geralmente é usado para aqueles países que eram colônias e se libertaram dos colonizadores, né? Para usar esses termos que eu também não gosto. Então, assim, os países aqui da América do Sul, quando se libertam, conquistam a sua independência frente à Espanha, isso é independência. Quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra, isso é independência. No caso do Brasil, como era parte desse Reino Unido de Portugal e Algarves, eu acho que tecnicamente o nome secessão é mais correto. Adequado. É mais adequado. Cara, interessante isso aí que você falou. Eu não sabia e me faz parar pra pensar no seguinte. A capital desse Reino Unido aí, desse tripartição não, outra coisa. No estado formado por 3 membros, né? É isso? E o Brasil era a capital. Isso é muito interessante. Porque pra mim parece que o poder vigente na época queria devagar migrar para que o principal centro do poder fosse no Brasil. E não em Portugal e na Inglaterra. Então... Não, o Brasil já era o centro do reino.
O problema começa a acontecer quando as cortes de Lisboa começam a pressionar Dom João VI para retornar ao Brasil, ou retornar para Portugal, e uma parte dessas cortes de Lisboa começam a exigir que o Brasil deixe de fazer parte do reino e retorne ao estatuto anterior, portanto submetido a Portugal. E aí você tem uma articulação formidável que envolve também o Dom João VI. Então, Dom João VI retorna de Portugal e de Portugal ele orienta o filho a declarar a independência do Brasil, porque se não o fizer, outro o fará. Né? E a ideia era haver uma continuidade da família real portuguesa aqui no Brasil. Cara, que louco, mano. Pra mim parece que, tipo, rolou um atrito entre o Dom Pedro e a corte no sentido de, tipo, o grupo político que tava em Portugal falou assim, mano, a gente vai perder todo o nosso poder, porque o poder tá todo indo pro Brasil. E a gente tá aqui em Portugal, longe pra caralho, e naquela época você mandar uma informação era de navio. Ou seja, cortou a comunicação entre os dois polos. Então eles sentiam que iam perder o poder, e eles iam mesmo. Essa disputa de poder existia, mas o poder já estava perdido, porque estava no Brasil, entende? O que eles queriam era que o rei Dom João VI retornasse para Portugal. Sim. E o Brasil deixasse não só de ser a capital do reino, mas também que perdesse aquele estatuto de membro do Reino Unido. É porque eles queriam recuperar o núcleo de poder para dentro do território deles, né? Voltasse para Portugal. Que louco, né? Política é uma parada... Cara, mas a nossa história é muito mais interessante, muito mais bonita cara, dinâmica do que a gente aprende na escola. Aquela história chata, eu não aprendi muito enfadonha, sobre o Brasil na escola, para ser sincero, cara. Cara, eu tive alguns professores bons, mas nenhum deles me contou uma série de coisas que eu descobri aí, respondendo a sua pergunta, quando eu pesquisei para esse livro. Né? Então, quanto mais eu lia, quanto mais livro eu comprava, quanto mais informação eu descobria para esse livro, eu ficava completamente fascinado por nosso período imperial, Brasil Império, primeiro e segundo reinado. Sim. E foi nesse momento, 2014, que eu pesquisei e escrevi esse livro. Esse livro foi lançado em 2015. E que eu descobri, cara, uma história do Brasil que eu não conhecia. E é uma história que eu continuo estudando. Não, essa parte que você me contou é interessantíssima. Dá pra entender o que passava na cabeça das pessoas naquele momento, pelo menos de quem tinha poder, né? É bem interessante, eu não sabia disso. É porque a gente acredita que a gente criou a independência, e isso tem a necessidade de colocar os caras que estavam no poder, Portugal, como os vilões máximo, que só queriam explorar a gente, que só queria ferrar a gente, mas ignora que foi a intenção da família real que aqui fosse o núcleo de poder do reinado que existia naquela época. Então faz sentido eles quererem apagar esse fato, porque coloca o Dom Pedro como um cara que, tava pensando nesse território, pensando nas pessoas aqui, colocando elas como prioridade em detrimento de quem tava lá em Portugal. Já pensou em ganhar dinheiro pela internet, ser seu próprio chefe? Não perca tempo e venha logo mudar de vida. No primeiro link da descrição está a sua oportunidade de mudar de vida.